Perfeito. Eu vou começar aqui. Primeiramente, boa noite a todos que estão participando, os rotarianos, rotaractianos, intercambistas e quem for assistir depois do nosso encontro. Então, eu agradeço a presença de todos que estão aqui e hoje nós temos esse encontro, então, aqui para falar um pouquinho de algumas experiências e sobre o programa Rotary Bolsas pela Paz também. Né? Agradeço também a presença aí das pessoas que vão participar ativamente desse encontro. Me apresentando primeiro, meu nome é Argentina. Eu estou como presidente do Rotaract Clube de São Paulo Liberdade, no Distrito 4563. Estou como assistente de Relações Internacionais dentro da Rotaract Brasil, principalmente focada ali na parte de intercâmbios, né? Então, que eu estou fazendo esse movimento neste ano rotário. E eu sou psicóloga, coach e também facilitadora, trabalhando tanto na parte de desenvolvimento humano, mas também aí com a parte de psicologia intercultural, trabalhando com esse contexto de interculturalidade, né? Pessoas que moram em outros países e tudo isso. Então, esse lado é, se relaciona muito comigo como pessoa e como profissional também, né? E aí eu gostaria de trazer reflexão, né, para as pessoas de como que é pensar nessa possibilidade de um intercâmbio, né, de como que uma experiência de vou morar em outro país, estudar em um outro país também, né, conseguir ver outras possibilidades de vida e também de conhecimento, né, como que isso pode transformar profundamente a nossa trajetória como pessoa e também profissional, né? Então, muitas vezes a gente vem de um contexto de vivência pessoal, né, que transforma o nosso pessoal e também nós temos, ao contrário, muitas vivências profissionais, acadêmicas que também transformam muito de nós, quem nós somos como pessoas. E aí, hoje, então, a ideia desse encontro é ter esse encontro aí mais ou menos de 1 hora, que a gente possa falar um pouquinho aí sobre o Rotary pela Paz, o programa de bolsas do Rotary pela Paz. A gente vai começar, então, um pouquinho escutando um pouco a Daisy, né? Conhecer um pouquinho da história dela, de como está sendo a experiência dela, como foi. E também, depois o Rui vai trazer um pouquinho aí da parte mais técnica de informações, né, de processo de como que é a bolsa. E a Lilian vai vir ali no final, também trazendo a experiência dela dentro do programa. Só para a gente se organizar, quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, a gente no final vai ter um espacinho. Você vai fazer uma exceção para a Daisy, porque a Daisy falou que não pode ficar muito tarde, então se tiver alguém tiver uma pergunta específica para a Daisy, a gente pode fazer assim que ela terminar de falar. Mas aí depois, quanto do Rui, quanto da Lilian, a gente vai falar um pouquinho mais lá no final, tá bom? Então, gostaria então de convidar a Daisy Bispo Tales a apresentar, vou falar um pouquinho sobre ela. Então, ela é bolsista do Rotary pela Paz na Universidade de Uppsala, na Suécia. Antes de iniciar seus estudos de mestrado, a Daisy ela trabalhou em organizações como a Cruz Vermelha Brasileira, Caritas, Instituto Igarapé e Fundação Heinrich Böll. a- na intenção de proteção de comunidades, meio ambiente, clima e paz. Durante a Bolsa, Daisy contribuiu com o Mecanismo de Segurança Climática da ONU e o Escritório Relatoria Espacial da ONU para a Clima. Então, muito obrigada pela sua presença e fica à vontade aí para fazer sua apresentação, falar um pouquinho da sua experiência. Tá, muito obrigada, viu, Argentina, pelo convite. Fico muito feliz de ver a minha companheira de bolsa e de jornada, Lilian, e também feliz de ver o Rui e grata por esse espaço. Eu peço desculpas por estar saindo mais cedo, mas devido ao fuso horário, aqui já são 11 horas da noite, daqui a pouco vai ser meia-noite, então por isso que eu peço desculpas para sair mais cedo, mas vou deixar meu contato e também à disposição de vocês para qualquer dúvida, a gente só está a 1 e-mail de distância. Mas não podia deixar de, pelo menos, dar a minha contribuição para a conversa de hoje. Eu sou bolsista, eu fui indicada pelo Distrito 4571, né? Que cobre até do Rio de Janeiro, quase chegando ali em São Paulo, né? E eu vou começar
compartilhando um pouco da minha trajetória com o Rotary, com esse distrito, e depois engatar um pouquinho na minha jornada profissional, falar como eu cheguei a aplicar para a Bolsa, o que a Bolsa revelou para mim nesses 2 anos de Suécia, como a Argentina falou, também quais são, as reflexões que eu trago sobre essa vivência intercultural, né, internacional, e minhas expectativas para esse último semestre aqui em Uppsala. Eu só peço, por favor, Argentina, que você pode me interromper quando estiver faltando alguns minutos, porque senão engato primeiro e não paro. Tranquilo. Então, eu fui indicada pelo Distrito 4571 porque apesar de já estar morando antes de vir para a Suécia, né, estava morando mais de 9 anos no Rio de Janeiro, onde eu fiz os meus estudos em relações internacionais pela PUC do Rio. Os meus pais moravam em São José dos Campos. E há mais de 13 anos atrás, eles começaram uma jornada de Rotary, né, assim, ingressando no Rotary Clube São José dos Campos Norte, aonde participaram de vários projetos. Minha mãe é pedagoga, iniciou um projeto de alfabetização de alunos adultos, né, junto ao Rotary. Mas depois a vida, enfim, meus pais eram professores, acabaram tendo que dedicar mais tempo ao trabalho, à universidade, saíram do Rotary, mas eu continuei participando das ações de juventude. Na época, eu era muito nova para participar de Rotaract, não tinha o Rotary. é, Agora esqueci o nome, é Rotary. É o Confirma, gente. Interact, quando adolescente. Isso, Interact, exatamente. Naquela época ainda não tinha Interact, mas o distrito ele tinha uma grande participação de ações de juventudes e crianças, e nesse processo eu tava sempre por lá participando de atividades, e mesmo depois, quando os meus pais saíram. E eu devo muito isso a uma professora, Nívia Luz, que já faleceu, ela que foi responsável por me convidar para essas atividades de Rotary. Eu sou muito grata à presença dela na minha vida, porque ela não tem ideia da onde convidar aquela menininha para participar de campanhas de doação de alimentos e ia me levar hoje até aqui ocupar esse espaço na Universidade de Uppsala. E, enfim, fui crescendo, continuei de janeiro para realizar meus estudos. E minha trajetória profissional ela começa no campo do peace building mesmo, que na tradução do inglês a gente fala construção de paz, junto ao Centro de Operações de Paz, que fica na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, é onde civis, militares, policiais do Brasil e também de nações amigas fazem sua preparação para desdobramento das operações de paz da ONU. E foi muito interessante porque foi no último período em que a última tropa do Brasil estava viajando para o Haiti para participar da operação de estabilização de paz no país. E foi muito interessante porque eu até então achava que relações internacionais, ou pelo menos paz, era descrito um pouco nesses termos. Até que minha vida mudou mais uma vez e a convite de uma professora Maureen Santos, da PUC, eu fui participar de um estágio que a princípio era servir café e tomar, e tomar notas de algumas reuniões na Fundação Reichsböll, que é uma fundação política alemã dedicada aos temas de justiça socioambiental e direitos humanos através desses temas. E ouvindo e aprendendo com os colegas da fundação, eu fui já entender que paz era um conceito um pouco mais complexo, que não tinha necessariamente a ver com segurança somente, mas uma ideia muito maior de que quando a gente está promovendo educação ambiental, justiça socioambiental, e quando a gente fala de justiça ambiental, a gente fala de temas muito sensíveis como acesso à alimentação saudável, acesso à terra, acesso a meios produtivos que muitas das vezes envolvem a subsistência de várias comunidades, a existência dessas comunidades e ao direito dessas comunidades
a ter seus próprios modos de vida, suas maneiras de, seus diferentes conhecimentos. Tudo isso tem a ver com paz. E aí foi um processo de aprendizado muito grande pela Fundação Steve, e dentro dessa tentativa, né, de construir essa agenda na intersecção entre clima, justiça socioambiental e paz, eu fui caminhando rumo ao Igarapé, e só que a pandemia aconteceu, e eu tenho certeza que todo mundo tem uma história muito disruptiva para contar dos tempos de pandemia. E a minha foi que, nesse momento, eu perdi meu pai. E eu conto essa história não tanto do lado da tristeza, mas para falar como o luto, ele me engajou a parar tudo que eu estava fazendo. E num momento de profundo questionamento, virar para mim e falar o que que eu quero, o que que eu quero plantando, né, essas sementes da paz, o que que eu entendo, quais são as minhas ferramentas, porque o meu campo de atuação eu sei, eu quero trabalhar com clima, paz e segurança, mas como eu faço isso? E foi quando eu comecei a voluntariar na Cruz Vermelha, porque eu queria ter essa experiência de estar para além de um ambiente de estar trabalhando com o meu computador. As organizações que eu trabalhei antes eram incríveis, mas eu queria ter essa experiência numa organização humanitária. Lilian, com a trajetória dela, ela pode falar muito bem como que a experiência de um escritório para a experiência do campo é completamente diferente. O engajamento com as pessoas, as histórias que a gente tem acesso e até mesmo a forma como a gente acessa esse conhecimento é completamente diferente. E de lá eu então conheci essa nova agenda, esse novo mundo, que é a interseção com a agenda de proteção, junto com a Caritas e voluntariando, né, primeiramente com a Cruz Vermelha e depois junto à Caritas, eu fui conhecer essa agenda de proteção das pessoas refugiadas, mas principalmente a proteção no sentido maior das comunidades que antes eu estava trabalhando para as outras organizações iniciais. E nesse processo eu vi que era então a hora de me dedicar aos estudos, voltar ao mestrado, para que justamente a atuação do meu trabalho saísse da perspectiva regional que eu tinha até então, trabalhando com povos e comunidades na América Latina, para que eu pudesse ampliar isso para uma outra escala. E foi através do contato com as bolsas Rotary que eu vi que tinha uma possibilidade de eu estar em contato com outras culturas, me aprimorar e continuar fazer esse trabalho que até então era minha bússola. E aí, começando o processo de aplicar para a Bolsa, eu vi que aquilo tudo fazia sentido. Eu lembro que eu me senti como, tipo assim, revelação, sabe? Achei a pedra filosofal, porque fazia sentido de uma trajetória que começou lá quando eu era muito pequena, quando os meus pais frequentavam Clube Rotary, passando pela minha educação, depois a transição daquela agenda mais que a gente chama de paz negativa, né? A ideia de que paz é só um antônimo de guerra, para uma ideia de paz positiva com a agenda de segurança climática, numa dimensão de que a paz, na verdade, ela é muito mais do que isso, é a gente derrubar barreiras estruturais que impedem as pessoas, as comunidades de viver sem medo, né? Medo da fome, medo da pobreza. E aí tudo isso começou a fazer sentido, eu apliquei, né? E acho que o Rui vai contar um pouco mais da burocracia desse processo. E foi muito interessante porque quando eu apliquei, eu ainda estava atuando junto à Caritas e eu achava que eu ia continuar nessa agenda de proteção, digamos assim, né? Proteção de pessoas refugiadas é uma coisa que a Lilian particularmente atua bastante. Mas o interessante que eu gostaria de compartilhar é que, como chegando aqui, eu tive esse contato novamente, muito fortemente, com a minha agenda primária, que era a agenda de segurança climática e justiça socioambiental. As bolsas Rotary, uma das maravilhas que eu acho da bolsa é esse período de Applied Field Experience, que a gente chama, ou experiência de campo aplicada,
em que os fellows eles podem fazer, seja um estágio ou seja pesquisas de campos, né, geralmente em outros contextos ou em organizações que estão fora do país da bolsa, né, da universidade, ou P-Center, né, como a gente chama, é, em fora, mas às vezes também pode fazer remoto, enfim. Esse é um processo muito interessante e é lindo ver assim como os fellows eles são chamados e viajam, ou às vezes até fazem remotamente mesmo por organizações incríveis. E acabou que eu tive o privilégio de fazer a minha Applied Field Experience junto com o Mecanismo de Segurança Climática da ONU, em que a ideia é, junto quatro grandes organizações da ONU, que é o Departamento de Operações de Paz, o Departamento de Construção da Paz, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Programa para Desenvolvimento, juntos tentando que fortalecer a agenda de segurança climática em missões da ONU ao redor do mundo e nas atividades da ONU no geral. E foi muito interessante porque eu consegui ver o meu trabalho numa escala diferente. Foi desafiador, porque quando você trabalha com organizações, que a gente chama organizações de base, né, como a Cruz Vermelha, a Caritas, a gente vê uma perspectiva que geralmente está atrelada às pessoas que estão ali no campo. Mas eu realmente queria esse desafio de olhar pela perspectiva mais mainstream, digamos assim, mais padrão, dessa diplomacia global. E foi engraçado porque sempre batendo a tecla com os meus colegas de que a gente tinha que tentar trazer algumas outras perspectivas para essa missão do mecanismo de segurança climática. Dito e feito, nisso, um processo que começou com a criação a proposta de um evento para a COP30, sobre perspectivas de mulheres indígenas da Amazônia brasileira para sobre segurança climática foi aceito e eu pude acompanhar de perto, junto com os meus colegas do CSM, essa proposta durante as conferências. Ou seja, engraçado que graças ao Rotary eu voltei exatamente ao ponto primário de todo o meu trabalho, que é a Amazônia, que é a agenda climática, que a agenda de socioambiental, junto à COP, que foi um momento muito importante para o Brasil. E sobre a vivência internacional, eu acho que a Argentina estava falando, é um desafio. Por exemplo, estamos aqui na Suécia, nem tudo é mil maravilhas. Eu às vezes encontro desafios relacionados à forma de comunicação dos suecos, que é geralmente mais direta, mais fria do que os latinos, mas ao mesmo tempo, como eles me ensinam sobre o silêncio, até mesmo as matérias que eu estou aprendendo aqui, às vezes eu tenho uma perspectiva mais crítica, mas como também talvez aprender de é, matérias sobre uma perspectiva mais positivista pode ajudar a gente também a fazer críticas mais fundamentadas, né? E a importância de como quando você está fora, você se sente ainda mais brasileiro, ainda mais latino. E isso é uma coisa que a vivência com a Bolsa do Rotary me deixou muito clara para mim. Bom, essas são as minhas mensagens finais. Eu vou deixar aqui alguns contatos sobre o meu LinkedIn para quem quiser ter acesso. Também o histórico de todos os fellows que estão cursando comigo aqui em Uppsala, na turma 23, que a gente chama. E um último artigo que eu publiquei sobre essa interseção da agenda climática e também perspectiva de juventude, pelo último estágio que eu fiz aqui em Uppsala, pela Fundação Dag Hammarskjöld. Mas acho que é isso. Espero não ter tomado muito tempo, galera. Tá tranquilo, a gente vai se organizando aqui. Muito obrigada, Deise. Agradeço muito pelo seu compartilhamento, toda a história, toda a trajetória aí que você fez e de você ter se reconectado com a sua essência, né? Então, isso é muito bom também. Alguém tem alguma pergunta específica? Um minutinho só para pergunta? Não? Então tá. Então, agradeço mais uma vez. Estamos também como Rotaract Brasil aí à disposição também, né? Sempre que você puder compartilhar ou precisar de alguma coisa, nós estamos aqui à disposição. E agora, eu quero convidar então o Rui Brasil Assis
para fazer aí nossa segunda atividade desse encontro de hoje, né? Vou apresentar então um pouquinho o Rui. Então, o Rui, que ele é engenheiro civil, aposentado do Serviço Público Estadual, onde atuou por 40 anos na área de recursos hídricos. Atualmente, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, representando o Distrito 4621 do Rotary Internacional, e atua em cursos de capacitação e pós-graduação em gestão de recursos hídricos. No Rotary há 10 anos, é sócio fundador do Rotary Clube 4.310, atuou em várias comissões e foi presidente em 2018 e 2019. No Distrito 4621, presidiu a Subcomissão de Recursos Hídricos e Saneamento em 2018 e 2019. Atua há 3 anos na subcomissão do CADRE. Há 5 anos exerce a função de chair da subcomissão do Programa de Bolsas pela Paz. E na gestão de 2025 e 2026 atua também como governador assistente da Área 8, que comporta então aí, que é composta por 7 clubes. Tem a família totalmente integrada ao Rotary, notadamente nos programas de juventude, e já recebeu aí mais de 20 intercambistas, e eu conheci o Rui pela Roseli, que também aí faz parte do NGC, que mês que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o NGC. Fica à vontade para falar, eu vou só liberar aqui a apresentação para você, tá bom, Rui? Só um minutinho. Muito obrigado, Argentina. É um prazer estar aqui com vocês todos, revendo aqui mesmo por vídeo a Lilian e a Deise novamente. É a primeira vez que nós temos, acho que esse formato em que uma pessoa com experiência na Bolsa fala antes, assim, como ela bem disse, de um certo burocrata, né, que vai falar dos passos aí para a Bolsa propriamente dita. Eu vou pedir licença a vocês para compartilhar minha tela, então, e pretendo ser rápido aqui, tá bom? Apareceu para vocês? Perfeito, apareceu já a grande. Ok, muito bem. Então, nesse evento aqui do Rotaract Brasil, eu vou falar das bolsas Rotary pela Paz, e aqui nossas convidadas, a Deise, que já falou, e tem ricas experiências, é muito mais importante todos ouvirem as duas e, e aproveitar a oportunidade para perguntar a elas, né? No caso aqui, a Lília, que vai falar depois, porque a Deise, infelizmente, por essa circunstância, né, de horário, ela precisou já sair, mas deixou o contato dela. E aqui o título, né, Caminhos, Vivências e Oportunidades, é uma oportunidade aqui desse evento para as pessoas entenderem. Agradeço aqui a oportunidade do Rotaract Brasil, a mim, como associado do Rotary Club 4.310, e como chair aqui do Distrito 4621. Como a Deise falou, né, quando a gente pensa em paz, pensa em guerra, né? E já vou dar também vamos dizer, um alerta aqui, eu não vou me aprofundar muito nas questões da apresentação, porque a Argentina vai disponibilizá-la aí ao final da reunião, tá certo? Mas vou dar, sim, uma geral aqui. Pensando em paz, né? Como já foi dito, a gente sempre está achando que é ausência de guerra. Mas o conceito está em evolução, envolve um processo de construção ativa, aí, como ela mesma disse, da, da paz, né? E da harmonia social e do progresso, harmonia social e progresso. E para isso, nós precisamos capacitar líderes, que é um dos propósitos da Bolsa, né? Para promover mudança, líder promover mudanças que propiciem desenvolvimento econômico, social e comunitário de forma perene, né? Ou sustentável. Quer saber quase tudo sobre o programa? Dá um Google.
vai lá, Bolsas pela Paz. Ele vai te direcionar direto para esse site que está aqui, né, embaixo, esse link, tá? É o que vai aparecer quando você põe no Google Bolsas pela Paz. E ali, naquelas letrinhas miúdas, veja, já tem ali uma informação importante. Bolsas do Rotary pela Paz, né? Quem vai se inscrever nos centros Rotary é para quem já tem em paz e desenvolvimento. Não é um upgrade intelectual, tá? E a pessoa precisa ter ainda compromisso aí com o voluntariado local ou internacional. Vejam, sabemos que o Rotary fomenta a diversidade, mas nesse programa das bolsas, isso é algo muito concreto. Basta analisar um pouco essa foto, né? Não preciso nem descrever. O mestrado. Todo ano temos 50 bolsas de mestrado, 5 em cada centro. É um programa puxado, de até 2 anos. Né? Pode ser um pouco menor conforme o centro. E precisa ter ao menos 3 anos de experiência no tema da bolsa. Ou seja, é para pessoas já formadas. Né? Mestrado é uma pós-graduação com um título de mestre. Né? O aperfeiçoamento profissional tem um pouco mais de vagas, são 40 bolsas por cada centro, portanto 120, e duração de até 12 meses, com exigências parecidas ao mestrado, mas um mínimo de 5 anos de experiência profissional. O Rotary busca sempre a excelência, por isso tem parceria com grandes universidades. Há oportunidades de mestrado no Reino Unido, na Universidade de Bradford, né? Na Suécia, onde a Daisy esteve, tá? A Uppsala University. No Japão, na International Christian University. Na Austrália, na University of Queensland. E nos Estados Unidos, onde está a Lilian, depois ela vai nos falar, né? Na Duke University e University of North Carolina, que ela vai poder explicar um pouquinho melhor isso daí. Já para o aperfeiçoamento profissional, nós temos aí 3 centros no mundo. A Makerere University, em Uganda, a Bahçeşehir, eu não sei falar direito isso aqui, porque acho que é turco, né? Na Turquia, e inaugurado este ano, em fevereiro, né, o mês aí dedicado à paz que o Rotary tem, né, a Simbiose International University na Índia, né? Então, 3 centros de aperfeiçoamento profissional e 5 para mestrado. Vamos agora a uma visão geral de cada centro e notem a grandiosidade desses centros. Aos interessados, recomenda-se uma busca aprofundada de cada um desses centros no site do Rotary, mas também nos sites das universidades, Facebooks e tudo quanto é lugar onde você possa buscar informações para você verificar qual deles se identifica mais com seu perfil e seu interesse. As universidades Duke e Carolina do Norte focam principalmente em paz e resolução de conflitos. Já a universidade lá do Japão, a International Christian University, onde eles se concentram, o curso se concentra nas áreas de paz, num programa de normas públicas e pesquisas sociais. Como eu disse, eu vou passar muito rapidamente, só para dar uma visão geral. A universidade, o centro da Austrália, que é a University of Queensland, oferece mestrado em estudos internacionais ou paz e conflito no Centro de Governança e Relações Internacionais. A University
of Bradford, na Inglaterra, tem o maior centro de estudos da paz e desenvolvimento internacional do mundo, com mestrado relacionado à paz, conflitos, segurança e desenvolvimento. E a Uppsala University, onde a Daisy fez o seu mestrado, nós temos outras pessoas, temos também o Henrique aqui, foi, na época, indicado pelo Distrito 4.310, que agora é 4.621, né, juntou. Lá na Suécia, oferece mestrado em ciências sociais e possui rico acervo, com acesso global e gratuito de dados relacionados a conflitos armados e violência organizada. Agora mostrarei rapidamente os 3 centros voltados ao aperfeiçoamento profissional para cursos de especialização. Então, não sai com título de mestrado, sai com título de especialista. Não darei grande ênfase a eles, porque é bem mais difícil, porém não impossível, de um candidato ou candidata brasileiro ser aceito. Vejamos o caso da Makerere University, lá em Uganda. Eles oferecem teoria, pesquisa e prática, porém para candidatos da própria África ou que tenham trabalhado ou estejam trabalhando na África ou em prol da África, tá certo? Então, é uma questão mais específica. Nos outros centros, o mundo inteiro pode se candidatar para qualquer um deles. Aqui tem já uma certa especificidade. Nos demais é a mesma coisa. O Bahçeşehir University em Istambul, um centro parceiro há apenas 2 anos, é destinado a candidatos que sejam do Oriente Médio, norte ou norte da África, ou que sejam de outras partes do mundo, mas trabalhando com essas duas regiões. Também na mesma linha, o terceiro centro, voltado ao aperfeiçoamento profissional, em parceria com o Rotary, iniciada este ano, fevereiro deste ano, foi inaugurada essa parceria, na cidade de Pune, na Índia, voltada a candidatos da Ásia, ou que tenham trabalhado ou estejam trabalhando lá, ou tenham interesse específico em paz e desenvolvimento para aquela região. Vocês vejam, então, que o Rotary, ele meio que está tentando capacitar líderes para atuar em conflitos, em situações, né, específicas em algumas partes do mundo. Sabemos do Oriente Médio, sabemos da África e também na Ásia há muitos conflitos e necessidade, às vezes, de desenvolvimento. Já falamos um pouco do conceito de paz e desenvolvimento, e aqui está a síntese da visão dos centros Rotary na construção da paz, ou seja, a construção de uma rede global de líderes dedicados a prevenir e solucionar conflitos. Em resumo, a Bolsa compreende treinamento acadêmico, aprendizado prático, oportunidades networking, que é uma questão fundamental. Essa rede, ela é capaz de as pessoas se contactarem, se ajudarem e juntos serem mais fortes, procurarem ajuda, enfim. E o Rotary já tem 1.800 pessoas formadas, então isso vai aumentando o potencial de construção da paz, né? E, por fim, é o título de mestrado, né, ou especialização nos centros de aperfeiçoamento profissional. Eis a questão: onde estão esses candidatos? É para qualquer um? Já vimos que não, é preciso ter um perfil adequado, uma vivência, né? Mas eles podem ser encontrados em muitos lugares, né? Nos governos, por que não? Na diplomacia, formação de políticas públicas, diplomacia privada, né? Há relações internacionais no mundo corporativo, envolvidos com o direito, organizações religiosas, meio artístico, mídia, forças policiais e militares. Por exemplo, o Henrique foi um bolsista aqui do 4.310 em Uppsala, ele é engenheiro militar, especializado em desmontar minas terrestres. E hoje ele está pelo mundo aí, foi em missão já no Haiti, lá em Gaza recentemente.
O candidato precisa ter uma experiência relevante nessas áreas. E, para se aplicar, eu costumo dizer, e outras pessoas, que paz e desenvolvimento não é uma aspiração intelectual que você queira, é um projeto de vida. E você tem que ter um passado de vivência, você tem que ter um potencial, uma liderança e um desejo de aplicação nessa área. E o Rotary quer dar ferramentas para você fazer melhor aquilo que você já vem fazendo. O que precisa ter? Qual é o checklist? Né? As dicas são: primeiro, não é para aprender inglês, não é o intercâmbio. É preciso ser fluente e realmente isso ser demonstrado em documentação. Tá? A formação universitária há no mínimo 3 anos. Eu diria assim que é raro um candidato com apenas 3 anos, por conta da necessidade que ele tem que ter de mínimo de 3 anos também já de atuação na área. É claro que essa atuação, às vezes, você pode ter feito até antes de se formar, mas é preciso ter no mínimo 3 anos de formado. Compromisso com o foco do programa, está aqui descrito, né? Compreensão da paz intercultural que existe entre vários países, né? Várias culturas, comprovação acadêmica, né? Experiência de 3 anos completos de trabalho, né? Demonstrar potencial ou ter experiência efetiva em projetos em que você liderou. Né? Não é uma mera participação, é preciso ter liderado coisas. E também nós sempre falamos que uma experiência internacional ela é desejável, porém, ela não é obrigatória. E agora, vamos ver as restrições. Não é para rotarianos, certo? Mas tem um asterisco ali. Pode ser para rotaractiano, desde que ele não tenha filiação também ao Rotary, né? Não pode ser funcionário do Rotary, distrito, clube, tá? Não pode ter parentes, né? Rotarianos, o candidato, né? E aí é uma lista enorme, né? De graus de parentesco. Também ex-rotarianos precisam ter se desligado há no mínimo 3 anos, né? 36 meses. Depois pode se candidatar. E uma curiosidade, além daqueles anos de formação, curiosidade não, uma especificidade aqui. Se você fez um curso de pós-graduação há menos de 3 anos, você tem que esperar completar 3 anos também para se candidatar. Dicas para quem vai se inscrever. Além de pesquisar os sites dos Rotary, do Centro Rotary pela Paz, procure um clube de Rotary ou Rotaract, ou chair ou membros das subcomissões distritais de bolsas pela paz. Essas subcomissões são vinculadas à comissão da Fundação Rotária, por isso é uma subcomissão. Todo distrito tem uma comissão da Fundação Rotária, né? Aqui um passo a passo para a inscrição. Naquele link que a gente já falou lá no comecinho, né, rotary.org, PT de português, Peace Fellowships, né? Você consulta todos os requisitos e restrições. E a inscrição é de 1º de fevereiro, portanto, já estão abertas aí há 23 dias, né? Até 15 de maio de cada ano. Já falamos aqui onde é que tem que se informar, né? O Centro Rotary pela Paz, o que você vai ver? O que eles ensinam lá? O quadro de professores, especialistas, fazer contato com alumnos, né? Quem já passou por lá, seus artigos, a Deise citou o artigo aqui, para você identificar aquele que se afina com você, com o seu projeto de vida. Ver as exigências de cada programa, procurar o clube, né, Rotary, Rotaract ou distrito, enviar a inscrição e depois aguardar o processo de análise.
Agora vamos falar aqui do processo de inscrição. Período já falamos. Esse processo de inscrição, lá no site do Rotary, você falar, se você clicar no link lá, faça a sua inscrição, ele vai te cadastrar nessa plataforma Embarque, que é específica para inscrição. O que nós precisamos? O que o candidato precisa fazer? Antes de falar do que o candidato precisa fazer, eu quero dizer que esse processo é um processo detalhado, um pouco trabalhoso, e ele precisa ser feito, refeito e revisto. Eu diria que em menos de 3 meses não é razoável fazer. Depois a Lilian pode explicar. Bem que a Lilian é uma candidata aí diferenciada, ela passou de primeira, né? Então ela pode dizer quanto tempo ela gastou. Então tem lá, começa com dados pessoais, qualificação, etc. Seleção do programa, lá é mestrado ou é aperfeiçoamento. Relato de cada experiência profissional. Vai fazer o upload do currículo, mas com cada curso superior, o que foi, são dados básicos. Vai fazer o upload do histórico escolar, precisam ver se você teve boas notas. Experiência intercultural, você teve em quantos países, por quanto tempo que você fez lá. Língua, que línguas você fala, em que nível? Vai fazer um upload do certificado da proficiência em inglês, tem que provar. E é obrigatório uma recomendação profissional, ou seja, alguém, um chefe seu, vai dizer como você é, né? Se você é líder, se é isso, vamos dizer, suas habilidades. E também uma recomendação de Rotary. Pode ser o clube de Rotaract ou de Rotary Club, que ela é opcional, mas é desejável que haja essa recomendação. Lá tem os itens a ser respondidos, quer dizer, não é uma carta tradicional, são perguntas a serem respondidas por essas pessoas que vão fazer as recomendações. E isso aqui é uma novidade que começou o ano passado, se não me engano. No tempo da Lilian já não tinha, acho que esse vídeo pessoal. Você precisa se vender aí. Você precisa, em 5 minutos, poucos minutos, fazer um vídeo dizendo por que o Rotary tem que aprovar você. O que você espera agregar com a sua bolsa? O que você já fez? O que você quer fazer? E aqui a cereja do bolo. Você tem que escrever 4 redações, aí com um tamanho bem definido, né? No mínimo 300 e no máximo 400 palavras, sobre questões específicas, como por que o Rotary te escolheria, qual centro você quer e por quê. Então, são 4 perguntas bem objetivas. As etapas, bem rapidamente, para a gente fechar. 16 de maio, início. Já falamos que a inscrição é de 1 de fevereiro a 15 de maio. 16 de maio, início de julho, análise e qualificação, né? Ver se você está realmente apto àquilo. É uma equipe técnica do Rotary que faz isso, do Rotary International. De julho a outubro, uma comissão da Fundação Rotária com os Centros Rotaries pela Paz analisam minuciosamente os qualificados e entrevistam os melhores e selecionam os finalistas com base nesses critérios aí que nós já falamos, né? Inglês, compromisso com o foco do programa, compatibilidade com os objetivos de estudos em alinhamento aos princípios do Rotary, o seu histórico, enfim, é um pente fino. Em novembro, os candidatos são notificados. A partir de 1º de novembro, os candidatos já ficam lá em cima da caixa de e-mails para verificar. Depois não acabou. Você tem que procurar a universidade, o centro, que se você foi selecionado, que eles vão te avaliar ainda com critérios específicos. Um pouco do que a Daisy falou aqui. O que compõe o mestrado? Já estou terminando. Um treinamento acadêmico, ou seja, né, em pesquisa, e aquela experiência aplicada de campo, né, que é a construir e praticar suas habilidades. Você vai expandir seu networking. Essa é uma das partes mais importantes da bolsa, que a Lilian pode depois realçar. Você tem que fazer lá seminários, tá? Workshops. E no final,
apresentar a sua dissertação de mestrado, como em qualquer mestrado. Quanto custa uma bolsa? Você vai ter um financiamento integral. Veja só, não, a bagatela de 92.200 é o valor atualizado para 2026, a estimativa do Rotary. E o aperfeiçoamento profissional é um pouco mais barato, mais US$ 11.400. Um financiamento integral. Vai pagar a escola, que não é de graça, tá? O Rotary paga. A Fundação Rotária paga. Tudo isso aí, ó. Acomodação, viagem, despesa, seguro, mais ou menos semelhante nos dois programas. E onde trabalham esses já 1.800 alunos, né, dos bolsas? Trabalham em 140 países. Por isso é um programa mundial mesmo. E por isso ele tem centros Rotary no mundo inteiro, nos diversos continentes. No sentido horário aqui, olha, vocês veem onde mais trabalham. 24% em ONGs, educação e pesquisa 18%, outros aqui 13%, governos 12%, organizações multilaterais tipo Banco Mundial, Unesco e por aí vai, em consultoria, forças armadas e polícia, negócios e áreas jurídicas, ou seja, uma ampla gama de campos de atuação para os ex-bolsistas. Mas os ex-bolsistas não estão aqui para procurar um bom emprego. Eles estão para trabalhar naquele foco do programa. É principalmente isso, não importa onde seja. Então, se precisar mais informações, além do seu clube, do seu distrito, mande um e-mail direto para lá em Livingston, fica o centro Rotary pela Paz, Rotary Peace Centers. Então, mande um e-mail para lá e faça as perguntas mais específicas que o seu clube ou o distrito não conseguiram responder. Muito obrigado. Eu agradeço aqui, em meu nome, em nome da Subcomissão Bolsa pela Paz aqui do Distrito 4.621. Tem aí o meu contato. E aqui a poderosa e importante comissão aí, ou diretoria, não sei como o Rotaract chama, de serviços internacionais do Rotaract, que temos aqui nos coordenando hoje a Argentina, aqui em nome de quem agradeço ao Rotaract. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rui. Muito obrigado por todo o conhecimento, toda a experiência, por toda a fala que você trouxe e por todo o material aí também que você está compartilhando com todas as pessoas que estão presentes e as que vão ver depois também. Então, fico muito feliz por ter aceito o convite, por estar presente. Me ajudou aí também até encontrar as pessoas para convidarmos para compartilhar hoje. E aí, falando nisso, convidar pessoas, agora eu vou convidar a Lilian para falar um pouquinho. Tudo bem se passar um pouquinho do horário, Lilian, então fique à vontade, né? Não se sinta pressionada. Então, a Lilian Villanova Vogt, falei certo? Não sei se falei certo. Ela é educadora e trabalhadora humanitária com 15 anos de experiência no Brasil e na África. Antes de receber a Bolsa Rotary pela Paz, atuou por 5 anos como diretora de programas educacionais em um campo de refugiados no Malawi, através da ONG brasileira Fraternidade Sem Fronteiras. Lilian está cursando seu último semestre no mestrado de políticas públicas. Desculpa, de Políticas de Desenvolvimento Internacional na Duke University nos Estados Unidos. E as duas estão ainda que estão participando hoje, estão no processo, estão estudando, então isso é muito bacana também. Fica à vontade aí para falar, Lilian. Obrigada, Argentina. Obrigada, Rui. Só me confirma se está tudo bem com o meu som, por favor. Sim? Perfeito. Sim, obrigada. Eu estou assim muito muito feliz de poder compartilhar e já quero sabendo, né, que o tempo é curto, já quero me colocar à disposição. Eu venho fazendo isso ao ao longo desse programa, né, sempre que tem alguém interessado, querendo saber um pouquinho mais sobre o processo, o Rui fez um apanhado bem legal sobre todas as etapas, tem inclusive a etapa nova, né, que é o vídeo que não tinha há 2 anos atrás, mas assim, tudo que eu puder compartilhar, né, que possa ajudar candidatos interessados, fica à vontade para entrar em contato comigo, pode ser
por e-mail, por WhatsApp, o jeito mais fácil, tá? Eu vou adorar compartilhar mais. E assim, nossa, é tanta coisa para falar sobre esse programa. Eu vou ter que fazer aqui uma seleção cuidadosa, assim, do que eu considero realmente aquilo que, né, foi mais importante para mim e que eu acho que não dá para não ser dito. Primeiro lugar, eu quero dizer que a minha história é um pouco não, ela é bastante diferente da Daisy. A Daisy é uma fofa e é tão legal isso da gente ter uma conexão, né, com todos os alunos, especialmente, lógico, né, por ter uma conexão com a nacionalidade, né, compartilhar a nacionalidade. Eu me conectei com a Daisy desde o princípio, né? Quem são os brasileiros selecionados desse ano? Para onde você está indo? Como é que está sendo? A gente vem trocando figurinha desde então. Então, assim, isso é uma coisa que eu já acho que e reforçando o ponto do networking do Rui, né? Que é extremamente positiva, é que você passa a integrar uma comunidade, né, de profissionais da paz, de pessoas conectadas ao Rotary especificamente e a essa bolsa, e, e fortalece esses laços. As pessoas elas vão para todos os lugares depois, né? Não necessariamente elas vão voltar para o seu país, algumas voltam a atuar no seu país, mas enfim, você fica com uma rede realmente no mundo inteiro. É, e no meu caso, eu não estava morando no Brasil, né, quando eu apliquei. Então, nessa mini biografia que a Argentina leu, compartilhou, disse que eu estava no campo de refugiados por 5 anos. Esse foi o trabalho que eu considero assim que me levou à Bolsa Rotary pela Paz, né? Eu não tinha nenhuma conexão prévia, não tenho nenhuma história para contar assim antiga minha com o Rotary. O Rotary ele é uma coisa bem mais recente na minha vida através dessa bolsa mesmo. É, mas mas eu estava morando no Malawi. Então, quando eu resolvi, né, aplicar para a bolsa, eu não tinha essa ligação com nenhum clube local, mas eu tinha a ligação com o meu país. E eu tive um certo anjinho assim que apareceu na minha vida no momento certo, que na verdade foi a pessoa que me disse, né, olha, essa bolsa existe, e você tem um perfil assim maravilhoso para ela. Então, isso acontece, né? A gente, como. Eu ainda sou aluna, né? Mas já vou falar como ex-aluna, porque já está tão pertinho aqui né, da chegada. A gente, como ex-aluna, a gente tem esse compromisso, eu acho, de passar isso adiante, de compartilhar e também de identificar potenciais. Alunos, né, para a bolsa, porque é muito valioso você ver o seu país representado, né? Porque, como o Rui falou, é muito diverso e o Brasil tem muito a contribuir para essa agenda da paz internacional, né? O Brasil, ele é muito respeitado, inclusive as visões que vêm do Brasil, o trabalho que o Brasil faz em diversas áreas, né? Porque a gente sabe que o Rotary, inclusive, ele trabalha com as 7 áreas de foco, não apenas a paz, e tem muitos exemplos brasileiros muito bons para a gente compartilhar. Então, é sempre importante a gente estar também fazendo esse trabalho de identificar, né, potenciais candidatos. E foi uma pessoa que fez isso comigo, né? Uma brasileira também que tinha já aplicado. Ela não chegou a participar da bolsa, a Liliane, mas ela conseguiu uma outra oportunidade para estudar. E ela me conectou com um clube de Uberaba, o Rotary Clube Portal do Cerrado, e foram eles que fizeram o endosso da minha candidatura. Depois, né, o Rui também participou desse processo, e aqui estou. Mas no Malawi, voltando um pouquinho à história, eu já trabalhava com educação há muitos anos, mas eu fui convidada por essa organização para trabalhar num contexto completamente diferente, um contexto de crise, um contexto de emergência, trabalhar com refugiados de guerra. Então, a questão
do conflito, né, e da paz, naquele sentido mais tradicional, ela estava nesse pano de fundo, né, do meu trabalho, porque as pessoas com quem eu trabalhava diretamente, elas eram refugiados de guerra. E aí, a convite dessa organização, eu fui como voluntária. Então, não foi a princípio, né? Como é que eu vou dizer? Não, não era um trabalho pago, né? Eu fui como voluntária, tinha me planejado para ficar um certo tempo fazendo um voluntariado maior, até porque eu fui com a família inteira. E então, só para contexto, sou eu, meu marido, tenho 3 filhos. E nós fomos morar no campo de refugiados. O meu terceiro filho ainda não tinha nascido, ele nasceu lá. Então fomos 4 para lá. E assim, aconteceu uma profunda transformação na minha vida naquele momento, porque foi um casamento muito perfeito, assim, né, da minha paixão pela educação, com a minha paixão pela proteção da criança e dos direitos da criança, né? E a prática pedagógica ali, dessa vez não diretamente em sala de aula, mas apoiando aqueles que estavam diretamente em sala de aula. Então, o meu trabalho era trabalhar com professores, trabalhar com as crianças, lógico, né? Mas eu estava ali. Numa função mais de liderança, né, de supervisão, de facilitadora também de formações para professores, enfim, aquele trabalho que é bem no chão ali, né, do campo, usando, assumindo vários papéis diferentes, até porque nesse contexto isso não é incomum, né? A gente faz o que precisa fazer. Aquilo que mais motiva a gente a fazer é esse compromisso com realizar, com avançar a nossa visão para um mundo melhor, né? Especialmente num contexto onde havia violações de direitos muito profundas, né? Pessoas que não tinham sequer o direito de se movimentar livremente no país, né? Refugiados que viviam presos dentro de um campo, né? Confinados àquele local, com pouquíssimo acesso a serviços muito básicos. Então, assim, a educação naquele contexto, ela assumia um potencial ainda maior, né? De reforçar não apenas a agência e a liberdade do pensamento, mas reforçar a ideia de que as pessoas têm sim o direito de sonhar, não importa as circunstâncias em que elas se encontram. Até porque refugiado hoje são eles, amanhã sou eu, pode ser qualquer pessoa, né? É uma situação que pode afetar a qualquer pessoa em qualquer contexto. Então, assim, é, durante 5 anos fiquei lá. Era um trabalho bastante apaixonante, assim, quase viciante, né? Porque você vê o impacto muito imediatamente, reforçando algo que a Daisy falou também, né? Quando você está distante no escritório, você não tem tanto essa conexão. Agora você está ali fazendo junto. Nossa, você sabe da relevância daquilo, você vê, você ninguém, todo mundo todo trabalho, na verdade, são histórias, são nomes, são pessoas, são vidas, né? Não são só números e, sei lá, relatórios de impacto. Então, assim, é um trabalho muito apaixonante. Ao mesmo tempo, é um trabalho que é muito emocionalmente também desgastante, né? E eu acho que no momento que eu estava ali pesquisando, pesquisando um próximo passo para mim, né? Eu estava buscando essas duas coisas, assim, ganhar uma distância para poder voltar reenergizada e, ao mesmo tempo, me qualificar mais também naquela carreira. Como eu falei, sim, sou educadora, estava trabalhando com educação, mas o contexto é completamente diferente. E eu tinha muitas lacunas e eu queria preencher essas lacunas. Então, a bolsa e a oportunidade de vir para os Estados Unidos, vir para uma super universidade, super escola, um negócio assim fenomenal. O que o Rotary permite a gente, né, acessá-lo
recursos, né, que eu nem imaginava que existia um lugar assim. Então, assim, estou tendo acesso ao melhor do melhor, e isso é algo que eu não tenho palavras para expressar, né? A gratidão que é poder fazer parte disso. E, bom, aí agora eu vou passar por alguns pontos só bem rapidamente também, alguns pontos relativos a algumas coisas que o Rui comentou em relação ao centro, perfil do candidato, só para, de repente, trazer um pouco mais para o concreto, né? Então, assim, os centros têm perfis diferentes. A Daisy, por exemplo, ela está numa universidade que tem um perfil bem mais acadêmico, tem um perfil bem mais do pesquisador, sabe, da academia, da publicação. Ela falou, né, de artigos publicados. A Duke não, ela tem um perfil mais profissional, mais, sabe, assim, do practitioner, né, que a gente chama, da pessoa que está fazendo, e de ai, meu Deus, agora eu tô com tanto termo em inglês, eu quero pedir desculpas já se eu vou ficar aqui misturando. Mas dos hard skills, sabe? O que que você pode desenvolver aqui que vai, que vai dar um boost na sua performance profissional, né? Então, dentro do universo do desenvolvimento internacional, que é o meu campo de estudos principal, né? Além do currículo específico do Rotary, porque o Rotary traz um currículo adicional em paz e conflitos, que é obrigatório. Tem de tudo, assim, né? Tem as áreas mais do conteúdo, então eu, como tenho um interesse maior pelas questões de imigração, criança, políticas para criança, eu olhei para isso, mas eu também me certifiquei em gestão de projetos na área de desenvolvimento internacional, em design thinking, em systems thinking. Assim, você tem uma oportunidade de enriquecer é, a sua caixa de ferramentas ali, né, com aquilo que você vai precisar, que é incrível. Na verdade, é tanta coisa que você tem até um pouco de dificuldade de escolher e de focar. Essa é uma outra grande vantagem do curso, é que ele é extremamente flexível. Você dá a forma que você quer para o seu currículo, né? Então, você tem algumas matérias que são obrigatórias, claro, no primeiro ano, mas depois você está livre para escolher aquilo que mais se alinha ao que você precisa e quer, né, se aprofundar. Então, o perfil da Duke é bastante assim. O centro dos Estados Unidos, do Rotary, Duke UNC, ele tem essa combinação de duas universidades, né? Então, isso ainda enriquece mais e aumenta ainda mais a sua gama de opções, né? Porque você pode ir para a Universidade da Carolina do Norte para fazer aulas também. E cada universidade tem o seu perfil também, né? E os fellows aqui, uma coisa que eu acho extraordinária é que eu estou fazendo desenvolvimento internacional, eu e mais três. Tem gente fazendo saúde pública, tem gente fazendo educação, tem gente fazendo relações internacionais, tem gente cursando. Tem mais um, desculpa. Serviço social. Então, assim, cada universidade, cada bolsista tem a oportunidade de escolher entre todas essas opções de curso, o que é diferente de outros centros onde você só tem um curso, né, que você tem que fazer. Então, todos os fellows estão fazendo a mesma coisa. Aqui não. E isso traz uma diversidade de bagagem, de experiências, e a gente sempre tem pelo menos uma matéria obrigatória com fellows todo semestre, né? E eu digo que sempre que eu aprendo tanto em sala de aula quanto, assim, eu aprendo tanto com os professores quanto com os meus companheiros de bolsa, né? Porque eles são sensacionais. O Rotary traz gente aqui que é, assim, incrível em termos de experiência profissional, em termos
de bagagem, visão de mundo, e gente muito boa, sabe? Gente muito boa. Isso é uma coisa assim sensacional da Bolsa, que é que você tem muita gente boa ao seu redor e vibrando por você, querendo te ajudar. Isso, assim, é fenomenal. E, bom, a maior parte dos meus companheiros, eles não têm filhos, não estão sozinhos, né? Isso é uma coisa que é bem mais comum no perfil dos bolsistas, mas eu quero aqui deixar reforçado que é possível ser uma mãe de 3 crianças e ainda assim empreender essa jornada, né? Não é sem desafios, não vou mentir, não é sem desafios, mas como eu falei, a gente cria uma comunidade tão coesa, tão forte, que a gente se sente amparado sempre. E isso, né, faz a gente continuar com força. E, e, bom, meu Deus, é muita coisa. Eu vou, acho que encerrar por aqui, mas ficar ainda disponível para ficar mais alguns minutinhos se quiserem fazer alguma pergunta mais específica, tá bom? E agradecer novamente por essa oportunidade e pela gentileza de vocês. Eu que agradeço, Lilinha. Muito obrigado por todo o compartilhamento, tudo que você trouxe. Opa, A gente eu não tô conseguindo agora ouvir. consegue ouvir? Não. É estranho. Será que sou só eu? Tá me ouvindo, Lilian? E a Argentina? Eu consigo ouvir você, Rui. Você consegue me ouvir? Ah, não, Sim. sou eu. Ah, tá. Desculpa. Continue então, mas eu não tô ouvindo. Estranho. Mas, ok. Mas, de qualquer forma, vou agradecer. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta específica, como ela não está ouvindo, qualquer coisa a gente manda pelo chat, eu também consigo enviar. Ou para o Consegue me Rui. ouvir, Lilian? Lilian, consegue me ouvir? Não, acho que ela não está conseguindo ouvir. Pode falar de novo, só para Agora, consegue ouvir? se você. Agora voltou, perfeito. Ó, a Alexa colocou que tem uma pergunta. Ó, não é nada muito específico sobre o processo da bolsa. Queria saber com quantos anos ela foi aprovada e se foi de primeira. Ou de primeira, o Rui já tinha jogado ali o spoiler, né? E com quantos anos você foi aprovada? Como que foi isso? Sim, foi de primeira. Não sei como isso aconteceu, aconteceu. E eu tinha, bom, eu tô com 37, então eu tinha 34 para 35, né? Eu Uhum. acho que eu acho que não tem limite de idade, se eu não me engano, para essa bolsa. Eu não sou das mais novas do meu grupo, mas tampouco sou a mais velha. Então, assim, por conta dessa exigência de uma experiência demonstrada e, né, consistente na área da paz e do desenvolvimento, é bem comum que, é, que os bolsistas tenham pelo menos 30 ou mais, né? É difícil o bolsista Rotary pela Paz com menos de 30 anos. Posso complementar, Argentina? Deixa eu só Primeiro, terminar de ler o que que a. Peraí, ó. É que às vezes a carreira começa a cobrar e a gente acha que já passou o tempo, mas achei o máximo a experiência da Lilian, tanto pessoal quanto profissional. Pode complementar, Rô. não, é só, Lilian, eu também nunca vi nenhuma restrição de teto de idade. E como você falou, e muitos outros bolsistas já falaram, embora eu tentei falar isso na apresentação, embora diga lá, 3 anos é no mínimo de formado e de experiência, mas na média, os aprovados eles são aí acima, na média, no mínimo 30 anos, que é para você ter uma bagagem já, né?
mas eu quero deixar mais oportunidade para a Lilian falar, porque a experiência dela é muito relevante. Hum. Tem mais alguém que tem alguma pergunta específica da Lilian? Peraí, deixa eu ver. E é impressionante essa bagagem que a Lilian trouxe, principalmente pela decisão de levar a família para morar num campo de refugiados. Não tenho dúvida que foi uma decisão de coragem, fibra e principalmente confiança em si mesma. Parabéns. Né? A Lilian disse que não sabe como foi de primeira, mas eu tenho uma avaliação aqui, Lilian. Tem um caso, uma curiosidade aqui. Como a Lilian disse, ela foi patrocinada por um clube de Minas Gerais, que evidentemente é vinculado a um distrito lá, se não me engano, é o 4770, que é de Uberaba, né? Roseli pode confirmar, Uberaba acho que é 4770. É, e mas o distrito dela, por uma razão que eu não sei explicar, acho que naquela época existia uma fase que se chamava endosso do distrito. Então, e o distrito dela não tinha um chair indicado, que tinha que ter um curso, não sei das quantas, e o Rotary Internacional acabou mandando toda a application dela para o distrito 4621. No caso, a comissão aqui do Distrito 4621 é que entrevistou a Lilian para o endosso. A curiosidade, isso aconteceu não só com a Lilian, mas com outros candidatos. A gente aqui já, naquela época, procurou me endossar, inclusive, dois candidatos da África e coisas assim. Mas hoje, eu não entendi por que o Rotary Internacional ele eliminou essa fase e colocou no lugar o vídeo. Então, viu? É isso aí, Lilian. Quando você fez, foi o último ano de endosso. Agora, eu acho isso ruim, porque o candidato ele pode se sentir sozinho, ele e a plataforma ali, ele falando com ele mesmo. E é importante, quer dizer, eu acho que ajuda alguém para dar algumas dicas, alguém para revisar com ele o application. Mas é claro que não faz, quem faz é o candidato. Mas hoje, é, tanto o candidato ele pode continuar com o apoio do distrito ou do clube, e eu acho que deve, mas se ele quiser fazer sozinho, ele faz. Mas tem aquela prova lá que não é muito fácil, é o vídeo em inglês de uma apresentação pessoal, que ele precisa, como eu disse ali, se vender e dizer por quê e etc. Então, o Rotary vai mudando sempre, quase todo ano tem uma novidade. Esse ano não tem, a não ser o centro, o novo centro na Índia, não tem nenhuma novidade. O ano passado a novidade era o centro na Turquia. Então, é isso aí. Não, perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Eu falei por que que ela foi de primeira. Uhum. Eu, quando vi o application dela, o currículo que ela. Eu falei para os colegas da subcomissão: se essa moça aqui, ou no caso, essa senhora, não, não forem aceitas, eu não sei quem será aceito. E eu estava certo, porque ela foi muito modesta aqui e falou pouco, mas a documentação dela é impressionante. Não, perfeito. E ela falou um pouquinho aí da experiência dela também, né, em todo esse aspecto. Então, para caminhar aí para o final, a Aline também está compartilhando aí o LinkedIn dela, depois eu compartilho, estou abrindo aqui de todo mundo. Isso. Botei meu É, telefone também, tá? Desculpa que eu acho que, não sei imagina. se o mais um ali não ficou junto no link, Não, mas tudo é bem. o telefone dos Estados Unidos, pode entrar em contato comigo diretamente É o também. que eu conversei com você, né? Isso. Não, perfeito. Então eu também posso mandar. E aí, para encerrar, eu vou fazer também uma pergunta, porque eu gosto dessa parte mais cultural, de vivência, de adaptação. E eu queria falar mais uma questão pessoal, né? Como que foi essa percepção de Brasil, de Malawi e depois de Estados Unidos? Né? E tudo isso com uma família, né? Não só como uma pessoa, mas também essa vivência
entre famílias e diferenças culturais, diferenças sociais, né? Porque você também saiu de contextos sociais muito diferentes, né? Você está num campo de refugiado e tal, em uma universidade consagrada, de ter o seu contexto familiar no Brasil também. Me fala um pouquinho sobre essa parte. Eu fiz mudanças muito dramáticas, assim. E uma coisa que eu aprendi primeiro sobre mim mesma, né? Uma capacidade de se adaptar e de ser flexível, né? Porque você se deslocando é, é você entrando num contexto do outro, né? Então, assim, ninguém tem que atender suas expectativas, você tem que ser maleável o suficiente para você entrar naquele contexto e realmente abraçá-lo e aprender com ele, né? E quando você não saiu ainda, você não sabe se você tem isso, né? Você pode imaginar, eu acho que eu sou flexível o suficiente, mas você não realmente sabe, né? Até você experimentar. Então, primeiramente indo para o Malau, e foi bastante diferença, né? Em termos de tudo, absolutamente tudo, né? O ambiente natural que mudou bastante, né, a gente morava no Rio de Janeiro, então um contexto ali de praia, floresta tropical, e a gente foi para um contexto de um país sem costa, uma área muito desertificada, muito desflorestada, então era um contexto rural, porém uma natureza bastante diferente. E o contexto social também dramaticamente diferente, né? Eu cresci no Rio de Janeiro e fui morar num contexto rural, né, vilarejos rurais, num país onde quase 90% da população mora ou tem esse modo de vida tradicional, né? É, que parece que, não sei, você está voltando no tempo num certo sentido, muitas coisas que ainda não tem disponível, coisas que às vezes a gente toma como um dado, né? E às vezes não é nem uma questão de você não saber, né, não conhecer aqui na cabeça, é uma questão realmente de experimentar aquilo na prática, né? Então, um modo de vida num vilarejo rural africano é algo a qual a gente se adaptou muito facilmente, mas que talvez a gente pensando sobre ele, ou se eu contar aqui para vocês, pode parecer muito estranho e muito difícil, né, de imaginar essa transição tendo sido fácil. Quando eu digo fácil, é porque foi muito mais fácil do que eu esperava, né? Então a gente não tinha eletricidade, a gente não tinha geladeira, né? Porque a nossa eletricidade a gente tinha acesso só à energia solar, basicamente para luz, né? De lâmpada. Então, não tinha como ter objetos elétricos que consomem mais energia elétrica dentro da casa. Então, né, ficamos bastante tempo sem geladeira, sem fogão, não tinha água quente para tomar banho. E tudo isso foi incorporado à nossa rotina. As minhas crianças eram bem pequenas, eu acho que criança pequena, bem pequenas. Uma tinha 1 ano, a outra tinha 6. Então, a de 6, né? Claro que ela já tinha um entendimento bastante maior, mas assim, ainda assim, criança tem uma flexibilidade, uma resiliência muito natural, né, delas. E os adultos que costumam sofrer um pouquinho mais. Então, eu sentia falta de tomar um banho de chuveiro. Eu sentia falta de fazer um bolo, sabe? Algumas coisas assim, mas também a gente ganhou tanta coisa, assim, mas tanta coisa nessa imersão, né? Porque a gente vivia numa imersão profunda com um contexto
um contexto dos refugiados e dos malauianos também, né? A gente estava ali naquele meio de campo ali. Inclusive, a proposta do projeto também era trazer essas duas comunidades junto, né? Porque existe sim muito preconceito ainda, tensões, conflitos entre a, entre a população local e a população migrante. Então, a escola, ela trazia todo mundo. Os meus professores vinham desses dois contextos também. E quando eu digo contexto refugiado, eu estou querendo dizer uma coisa completamente diversa, porque tinha congolês, tinha pessoas do Burundi, de Ruanda, da Etiópia, da Somália. Era tanta língua ao meu redor, assim, que eu já nem perdi a conta de quantas línguas que aconteciam ali ao mesmo tempo. Meus filhos, né, começaram a falar essas línguas tanto que você ganha, é tanto que sua cabeça abre, né? Porque a gente, enfim, tende a se conformar mais ali dentro do que a gente conhece, né? Então, eu passei a enxergar o mundo de uma outra forma, assim, com toda certeza, né? Eu passei a entender essa vastidão do mundo de uma forma muito mais sensível na pele, né, do que abstrata na minha cabeça. E aí depois saindo daquilo para os Estados Unidos foi outro choque maior ainda, eu diria, porque, né, os Estados Unidos também é uma coisa que, enfim, que eu não alcançava, né? E aí, no sentido completamente oposto de tudo que eu acabei de falar, né? O excesso de tudo, o acesso a tudo muito fácil, que você não precisa nem falar com ninguém. Então, assim, muitos choques culturais, tudo de novo. E, e bom, mas eu acho que esse músculo da adaptação, ele já está agora muito fortalecido. Então também não foi difícil. E para as crianças, mais uma vez, né? Mais fácil para elas do que para nós. O que foi bastante difícil foi, bom, viver toda esse choque da transição política que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Estar aqui experimentando muito diretamente essa. Como é que eu vou dizer em termos assim que representem a realidade, né? Mas é você ver aquilo que é vendido como a maior democracia do mundo, experimentando uma inversão total de seus valores mais fundantes, né? Então, isso está sendo bem difícil, especialmente como pessoa internacional, né? Como aluno internacional, que é um alvo específico também dessa administração. Mas, de novo, que não mata nos fortalece. Sim. Mas muito, muito obrigada. Então, eu gostaria de encerrar aqui. A gente passou um pouquinho, mas dentro da programação também, né? Eu acho que o conteúdo principal ali, ao começo da escola, a gente conseguiu trazer. Eu agradeço muito a presença de todos, né? Então, a Daisy, que não está mais presente, mas também que contribuiu, o Rui, que também trouxe bastante da experiência dele, também está à disposição, a Lília também, que conseguiu compartilhar, né? E eu acho que foi muito interessante essa troca, porque a gente ampliou muito a ideia de paz, né? De todos os contextos, todas as possibilidades também. Você também trouxe a questão do conceito abstrato, a paz também ela não é tão abstrata, né? Ela não, muitas percepções em relação a isso, e ela é construída por pessoas, né? Sejam em movimentos macros, movimentos micros, né? As pessoas comprometidas, preparadas e conectadas globalmente, né? Sejam ela por questões mais organizacionais, questões mais de iniciativas próprias, em todo nesse aspecto. Então, gostaria de agradecer a todos e também em nome da Rotaract Brasil. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Para quem está aí ainda, Argentina, fica a apresentação à disposição aí, se você quiser colocar no chat, te encaminhei aí no Zap.
Tá, deixa eu ver se eu consigo colocar. Aproveitando aí, desculpe, boa noite, ainda a presença da Lilian, eu acho que ela trouxe uma fala muito, muito importante. E eu queria pedir autorização se a gente puder fazer alguns recortes e publicar. Eu acho muito, foi assim incrível, fantástico. Parabéns mesmo. Queria ter essa coragem com essa idade. E com uma família de 3 filhos. Obrigada, Rosali. Claro, claro que sim. Pode, fica à vontade aí para cortar, enfim, editar e fazer o compartilhamento. Muito obrigada. Beijo para Boa você, boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Eu vou colocar aqui, mas depois eu compartilho também em outros lugares. Um minutinho. Então, ok, Argentina, obrigado De nada, e eu que agradeço. até lá. Um abraço. Até.